Boa noite, amigos do Sobrenatural. Existem horas do dia que parecem comuns, mas escondem segredos que desafiam a razão. Pense nisso. Durante o dia, o mundo é iluminado, racional, previsível. Mas à noite, especialmente nas horas mortas, quando o silêncio reina e o sono nos deixa vulneráveis, é aí que as barreiras se afinam. Para os estudiosos do oculto, a hora de 3h33 da manhã é um ponto de ruptura. Um momento em que o mundo físico e o espiritual se refletem, como se o véu entre os planos se afinasse ao ponto de rasgar, permitindo que ecos do além vazem para cá. E quem ousa olhar, pode não gostar do que vê, ou pior, pode ser visto de volta. Hoje vamos mergulhar em uma lenda urbana que nasceu na Deep Web e se espalhou como um vírus sombrio. O Ritual de 333. Uma história que não é só sobre espelhos e velas, mas sobre o que acontece quando você convida o desconhecido para dentro de casa, questionando se o reflexo no vidro é realmente você, ou algo que finge ser. Se você está assistindo isso tarde da noite, pause agora, ou continue por sua conta e risco. E se for novo no canal, inscreva-se para descer comigo ao porão do mistério. Prometo que as descidas só ficam mais profundas. Antes de entrarmos na história principal, vamos contextualizar por que 333 é considerada uma hora maldita. Em tradições antigas, como na numerologia cabalística ou em lendas cristãs, o número 3 representa a Trindade, o sagrado. Mas repetido às 3h33, especialmente da madrugada, é visto como uma paródia demoníaca, a hora do diabo invertida, oposta à 3 da tarde, hora da crucificação. Relatos de insônia paranormal frequentemente citam despertares exatamente nessa hora, com sensações de presença no quarto. Fóruns de paranormalidade estão cheios de histórias, pessoas acordando suadas, sentindo olhos invisíveis as observando. Alguns teóricos do oculto acreditam que é um portal natural, onde entidades espelhadas, doppelgangers ou sombras, tentam cruzar. Agora, imagine alguém explorando isso intencionalmente. É aí que entra a nossa história. A história que você vai ouvir hoje começou em 2007, com um estudante de teologia chamado Gabriel Torres. Gabriel era um jovem de 22 anos, vivendo em uma cidade universitária nos Estados Unidos. Pense em um campus antigo, com bibliotecas cheias de livros empoeirados sobre mitologia e esoterismo. Ele era o tipo de cara inteligente, mas obcecado por símbolos, códigos e rituais antigos que a maioria ignora ou teme. Durante o dia, estudava textos sagrados. À noite, mergulhava na Deep Web, daqueles sites que você só acessa com Tor e senhas criptografadas, discutindo teorias sobre demonologia, numerologia e portais espirituais. Foi em um desses fóruns chamado Shadows Beyond, um lugar sombrio, cheio de threads anônimos sobre experimentos proibidos, que ele encontrou uma sequência de instruções chamada O Ritual de 333. As mensagens eram postadas por um usuário anônimo, com um avatar de um espelho rachado e distorcido, e prometiam algo tentador. Quem o realizasse poderia ver o próprio destino, refletido através de um espelho, mas a um preço que não era especificado, apenas insinuado com frases como "o que você vê pode te ver de volta". Gabriel, fascinado pela ideia de ver além da carne e talvez impulsionado por uma crise existencial, relatos de amigos dizem que ele questionava sua fé após perder um familiar, decidiu testar. Ele não sabia, mas isso seria o começo do fim, uma porta aberta que não se fecha facilmente. As instruções eram simples, quase infantis, o que tornava tudo ainda mais inquietante, como se fosse algo que qualquer um pudesse fazer em casa com itens comuns, mas ninguém deveria, pois a simplicidade esconde o perigo. Primeiro, espere até 3h30 da manhã, quando o mundo está em seu ponto mais quieto, mais vulnerável, o silêncio da casa amplificando cada batida do coração. Apague todas as luzes da casa, criando uma escuridão absoluta, onde o único som é o de sua própria respiração acelerada, e o ar parece mais frio, mais denso. Coloque um espelho diante de si, de preferência um antigo, daqueles com moldura de madeira entalhada que parecem carregar histórias próprias, talvez herdado ou encontrado em um brechó, onde resquícios de energias passadas ainda vibram. Acenda 3 velas vermelhas ao redor, formando um triângulo simbólico. O vermelho, segundo tradições ocultas como o voodoo ou a magia cerimonial, atrai energias primitivas, representando sangue, fogo e paixão descontrolada. Posicione-as de forma que as chamas reflitam no espelho, criando danças de sombras nas paredes. E então, exatamente às 3h33, olhe fixamente para o seu reflexo, sem desviar os olhos, sem piscar, sentindo o cansaço da madrugada pesar nas pálpebras. E repita a frase: "Mostra-me o que está além da carne". Repita 3 vezes, com voz firme mas baixa, como um sussurro que ecoa no vazio.
Gabriel gravou tudo com sua webcam, achando que seria uma experiência espiritual profunda, talvez até uma meditação reveladora para sua tese de teologia. Ele postou o vídeo no mesmo fórum minutos depois do ritual. Mas o vídeo desapareceu poucos minutos após o upload, como se o site o tivesse engolido, deletado por moderação invisível ou algo mais sinistro. Apenas o áudio sobreviveu, circulando em arquivos zip criptografados por anos. E o que ele disse? Nunca mais foi repetido por ninguém que sobreviveu para contar, pois aqueles que ouviram relatam ecos persistentes em suas mentes. Segundo relatos dos poucos que acessaram o áudio original, vazado em sites como Pastebin ou fóruns underground, no momento exato em que o relógio marcou 3:33, a câmera começou a vibrar, como se o ar em volta dele tivesse mudado de densidade, tornando-se mais pesado, mais opressivo, com um zumbido baixo que não era mecânico. Você pode imaginar a cena? O quarto escuro, as chamas das velas dançando erraticamente nas velas, lançando sombras alongadas que pareciam se mover sozinhas, e Gabriel ali, olhos vidrados no espelho, suor escorrendo pela testa apesar do frio. Sua respiração ficou ofegante, acelerada, como se algo o estivesse sufocando por dentro, apertando o peito. Então, uma segunda voz, idêntica à dele, mas com um eco rouco, como se viesse de um poço profundo ou de trás do vidro, respondeu: "Você me chamou. Agora olhe." Não era uma alucinação. O áudio capturou claramente, com um estalo sutil que ecoou no microfone. O espelho rachou em silêncio, uma fissura fina se espalhando como veias, sem estilhaços, apenas um som de vidro gemendo. E Gabriel caiu para trás gritando algo incoerente sobre ver a si mesmo de costas, como se no reflexo ele não visse seu rosto familiar, mas suas próprias costas virado para o outro lado em um mundo invertido onde as regras da física não se aplicam. Seus amigos, alertados por mensagens estranhas que ele enviou antes do ritual, textos fragmentados como "o espelho pisca", chegaram ao quarto horas depois e encontraram o lugar vazio. Nenhum sinal de Gabriel. Cama desarrumada, computador ligado, mas ele sumido. As velas ainda queimavam intactas com chamas imóveis que não tremiam, mas a imagem do espelho, capturada em uma foto que um deles tirou com o celular tremendo de medo, mostrava duas cadeiras como se alguém mais estivesse sentado ali, esperando pacientemente, invisível ao olho nu. Após o desaparecimento, que foi reportado como um caso de pessoa sumida sem pistas aparentes, a polícia inicialmente tratou como fuga voluntária, dada a obsessão de Gabriel por ocultismo. Investigadores da polícia local encontraram o vídeo original no HD do computador de Gabriel. Eles tentaram reproduzi-lo para análise forense, mas um detalhe chamou a atenção e transformou o caso em algo paranormal, atraindo até especialistas em fenômenos inexplicáveis. O relógio na tela marcava 3:33 em ponto, congelado como uma foto estática, mas no reflexo do espelho o ponteiro continuava se movendo, tic-taqueando para frente devagar, mesmo depois que o tempo no vídeo havia parado completamente. Como se o espelho continuasse, gravando uma realidade paralela, onde o tempo não obedece às nossas regras, um loop eterno. Especialistas em edição de vídeo e forense digital foram chamados, de laboratórios independentes, para analisar o arquivo. Eles usaram softwares avançados para desacelerar, amplificar e filtrar cada frame, procurando por edições ou truques. Mas sempre que o vídeo chegava exatamente a 3:33, o sistema travava. Computadores congelando, telas piscando com glitches, arquivos se corrompendo irremediavelmente. Alguns técnicos relataram ouvir sussurros vindos dos fones de ouvido. Mesmo sem áudio ativo no player, palavras como "olhe" ou "além", ecoando baixinho como um sussurro no ouvido. Um deles, em um relatório confidencial que vazou anos depois em sites de whistleblowers como Wikileaks ou fóruns de conspiração, escreveu: "A gravação não mostra o inferno. Ela o espelha." Como se o ritual não invocasse demônios tradicionais, mas criasse um reflexo vivo, uma cópia maligna que quer trocar de lugar com o original, um doppelganger faminto por realidade. Hoje, há centenas de vídeos no YouTube com pessoas tentando recriar o ritual. YouTubers de terror buscando views, curiosos adolescentes em desafios virais e até céticos profissionais com equipamentos de alta definição filmando-se à noite com espelhos e velas vermelhas. Nenhum deles passa dos 3 minutos e 33 segundos sem algo estranho acontecer. Câmeras desligando abruptamente, velas apagando sozinhas com um sopro invisível. Ou simplesmente o vídeo cortando para a estática, como se uma interferência cortasse a transmissão. Mas há algo ainda mais estranho, relatado em comentários e análises frame a frame por comunidades online como R Paranormal, No Sleep, ou grupos de Discord dedicados a creepypastas.
Em todos esses vídeos, se você pausar no momento exato de 3:33, use o controle de frame, se precisar avance devagar. Uma figura idêntica ao narrador aparece atrás do espelho no reflexo, como uma sombra duplicada, olhando diretamente para a câmera com olhos que parecem piscar independentemente. Não é edição. Testes com IA e software de detecção de deepfakes confirmam que é orgânico, parte do footage original. Teorias online sugerem que o ritual abre um portal espelhado, onde nosso eu sombrio, a parte que escondemos, nossos medos e desejos reprimidos, ganha vida e espera uma chance para sair. Alguns comparam ao mito do Bloody Mary, onde repetir nomes no espelho invoca espíritos, ou ao japonês Hanako-san, mas aqui é mais pessoal, mais invasivo. Não um fantasma genérico, mas uma versão distorcida de si mesmo. Relatos de sobreviventes incluem pesadelos recorrentes, vendo si mesmos de costas em sonhos labirínticos ou acordando com rachaduras inexplicáveis em espelhos da casa, formando padrões que parecem símbolos antigos. Talvez o espelho não mostre o que está além, mas sim o que está esperando para sair, paciente, na hora certa, observando você do outro lado do vidro toda vez que você se olha. Se você ainda está ouvindo isso depois das 3 da manhã, olhe para o reflexo ao seu lado. No celular, na janela escura, no monitor piscando. E lembre-se, o mundo acordado é apenas a metade que conseguimos suportar. A outra metade reflete de volta e, às vezes, pisca primeiro convidando você a cruzar. Eu sou a voz do porão. E esse foi o ritual de 3:33, a hora em que o mundo espelha o inferno. Se gostou da história, inscreva-se e desça mais um degrau comigo no porão. Dê like se isso te fez checar o relógio 2 vezes e comente abaixo: eu não faria às 3:33. Ou, já tentei algo parecido. Conte sua história. No próximo vídeo, exploramos outra lenda, o jogo da meia-noite que convoca sombras vivas. Até lá, evite espelhos à noite e durma com as luzes acesas. Boa noite, se conseguir dormir.